aí, como é que tá? Tudo certo aí? Tudo certo? Aqui é o SQS, o podcast da revista Oeste. Meu nome é Dagô, meu apelido é dagomirmarquese.com. Putz, falei o nome do meu site. Puxa vida, agora já foi. Também conhecido como o Velho da Oeste. E a gente está com um convidado super especial hoje, o Beto Pandiani, que é o desbravador dos 7 mares ou mais, se tiver, né? Se você descobrir mais algum. E nossa convidada especial aqui para nos acompanhar, Paula Azar, que é produtora e diretora do programa também. Dessa vez ela veio para frente. Tudo prazer, bem? Obrigado. Totalmente prazer, nosso. Uma honra estar aqui. Você realmente tem um problema com São Paulo? Não, você é paulistano, né? Eu sou santista, que moro em São Paulo desde os 9 anos, mas eu tenho um vínculo com o Santos, né? Família santista. E, de alguma forma, eu tive que nascer de frente para o mar, né? Para ficar olhando aquela paisagem e falar, bom, o que tem lá, né? Atrás do horizonte, né? Mas, na verdade, meu pai velejava na Itália. Essa é a minha origem... vamos dizer, o meu registro e minha ligação afetiva com o mar vem do meu pai, das histórias que eu ouvia quando era criança no colo dele, né? O Beto tem 2,93 m, ele está sentado, não dá para ver direito agora. Tira os 93, 2. É um homem de altura razoável, né? Mas, Beto, é impressionante porque você... Quem não te conhece vai conhecer a partir de agora, vai procurar seu Instagram, que é Beto Pandiani mesmo. Sim. E vai procurar seus livros. Você lançou 8 livros, acho, 7. Né? 7 livros. O 8º ano que vem. E você faz aventuras realmente do tempo do Magalhães, assim, de aventuras super corajosas, e ao mesmo tempo você... Não é que você dificulta, mas você navega em condições que não são as mais confortáveis, né? É quase um conceito, Dagô, de vela, né? Porque, na verdade, eu comecei a minha carreira de velejador competindo numa classe que se chama Hobbycat 16, que é um catamarã. Lembrando que catamarã são barcos de 2 cascos, não importa se são pequenos ou grandes, a motor ou a vela. No caso, o Hobbycat 16 é um barco a vela que tem uma classe internacional onde você compete no mundo todo. Um barco de 5,70 metros de comprimento, bem leve, de 150 quilos. E eu velejei 10 anos nessa classe, muitos campeonatos, acho que umas 500 competições. E um belo dia, junto com o Marcos Usbacher, um amigo meu, velejador, nós tivemos a brilhante ideia de fazer Miami da Bela nesse mesmo tipo de barco. Então, na época, a ideia nasceu em 93, eu larguei a minha antiga atividade, né? Eu trabalhava com restaurante, casa de shows, e fomos para os Estados Unidos, compramos 2 catamarãs da marca Hobbycat, um pouquinho maior, de 21 pés, eu digo 7 metros, mas com o mesmo conceito. Aí você me perguntou, mas por que, né, velejar num barco aberto, sem cabine, sem motor, sem conforto, sem banheiro, sem absolutamente nada, né? Para quem lembra, nos anos 70... um filme muito famoso que influenciou, acho que uma geração toda, foi o Endless Summer, né? Que é um filme de surf que mostra 2 surfistas californianos, naqueles bolsos bem comportados naquela época, que saíram viajando pelo mundo em busca de uma onda perfeita, de um lugar paradisíaco onde ninguém mais tinha chegado, né? E a Miami Ilhabela teve isso. A gente sair num barco sem cabine dos Estados Unidos, velejar as Bahamas, o Caribe, por lugares que ninguém chega. Por quê? Porque como o nosso barco é muito pequeno, e a gente puxa ele para cima da praia para dormir, a gente, se tiver 1 metro de água, a gente veleja. Então, normalmente, um veleiro passa longe de lugares rasos, estuários de rios, e nenhum veleiro sobe na praia, a não ser que ele pare na praia por um acidente, né? E, então, a viagem de um barco pequeno sem cabine, ela é muito mais interessante porque ela é muito mais exploratória. Você chega nos lugares que os veleiros passam longe. Então, se eu puder te dizer que, somando as viagens que eu fiz, por exemplo, a América do Sul, eu já praticamente vi a costa da América do Sul, do Oceano Atlântico inteira, de Belém até o Cabo Horn. Então, eu vi todas as praias do litoral da nossa América do Sul.
é diferente de alguém que passou ao largo e não viu absolutamente nada. Então, virou mochileiro do mar, né, Beto? Tudo bom? Ele saiu da noite para o dia e virou mochileiro do mar. Foi tua primeira expedição essa de Miami? Que durou 289 dias. Né? Quase um ano. Praticamente um ano, porque a gente passou ainda 50 dias nos Estados Unidos comprando barco, equipamento, né? Uhum. E eu voltei completamente mudado. Porque você não leva muita coisa num barco como esse. Você leva, no meu caso, os meus itens pessoais eram 3 camisetas, 3 bermudas, uma sandália, um topsider, uma camisa polo mais bonitinha para chegar no Yacht Club, uma bermuda arrumada e só. Aí uma jaqueta náutica. E você passa por um paulistano, não comprar absolutamente nada durante um ano. Não carregar nada praticamente, né? E voltar para São Paulo foi um choque. Quando eu cheguei aqui, eu vi a quantidade de coisas que eu tinha na minha casa que eu não usava, coisas que podem parecer uma bobagem, mas quando você vive com pouco e vive muito bem e é muito feliz, você questiona o sistema, né? Então, por exemplo, para nós a água era uma coisa muito preciosa, porque o barco não leva tanta água assim. A gente tinha que abastecer a cada 3, 4 dias. Então você toma água sempre economizando. E aqui a gente abre a torneira, a água sai. Na época a gente não tinha energia no barco, né? A gente tinha bateria, precisava carregar às vezes num lugar, na casa de alguém, né? E aqui você só pluga na tomada, né? Então, e essa última excursão que vocês fizeram no Ártico? No Ártico vocês nem levaram água, né? Nas últimas viagens, nessa até levamos um pouco de água, mas nós tínhamos dessalinizadores que nós usamos tanto no Pacífico quanto no Atlântico. Né? Da primeira expedição para essa, são 8. Essa é a 8ª expedição que você fez agora, que é do Polar Ártico. Junto com o Igor Belli. A mudança deve ter sido da primeira para essa. Muito grande. Muito grande. Tecnológica, né? Sim, né? Imagina. E de planejamento também, né, Beto? É muito diferente, né? Você velejar num lugar que a água está 27 graus e no outro lugar a água está 1 grau. No Caribe nós temos os ventos alísios, que são ventos previsíveis, a meteorologia é confiável, ela muda mais lentamente. No Ártico, por estar próximo do polo, né? E as diferenças de temperatura são muito grandes, e tem muita diferença de pressão, isso ocasiona que a gente tem muita tempestade, você tem muita oscilação. Eu nunca velejei num lugar onde o vento mudava de direção todos os dias, várias vezes no dia. Que loucura. Então, isso para nós foi uma coisa muito nova, né? Quando você atravessa, por exemplo, o Pacífico, você tem às vezes vários dias do vento vindo na mesma direção, é uma certa tranquilidade meteorológica, né? Uma certa previsibilidade. A gente até tem um mapa aí que a gente vai mostrar agora. Puder mostrar o mapa, galera. Essa viagem pelo norte do planeta, né? Até deixar claro aqui para muita gente fala para mim assim, né? Você foi para o Polo Norte? Eu falei não o Polo Norte esse é o eixo aqui onde encontra todos os meridianos, né? Que é o eixo da Terra. O Ártico, você foi para o topo do mundo, é isso? Mas o Oceano Ártico, né? No centro do Oceano Ártico, que é gelo sobre água, né? É o oceano congelado, está o Polo Norte, que é o eixo da Terra. Como ele está no sul, no eixo da Terra, no sul, no meio da Antártica, que é diferente do Ártico, porque a Antártica é gelo sobre terra, cercado por água. Certo. E aqui é gelo sobre água, cercado por terra. E você saiu aqui do Alasca? Não, no final nós saímos aqui do norte do Canadá. Por quê? Porque como aconteceu a guerra da Ucrânia com a Rússia, e aqui é uma região onde o Alasca, que é Estados Unidos, está muito próximo da Rússia, nós sentimos uma certa insegurança em despachar o nosso barco para um navio. Com medo de que tivesse algum embargo, alguma questão política. E os fretes para essa região, justamente para maio, que foi desse ano, que era a saída da viagem, deixaram de ter uma precisão. As companhias de navio, na verdade, não tinha mais certeza se podia mandar o barco ou não. Então, nós mudamos para o norte do Canadá, mas também não conseguimos permissão para sair de lá. E acabou que nós saímos do norte aqui. Por terra, então, então nós levamos o barco. O barco foi construído próximo de Seattle, numa pequena cidade chamada Port Townsend. De lá nós rebocamos por 2 semanas até o Oceano Ártico.
Só essa já foi uma viagem linda. Nossa, Imagino. E de lá, a gente rebocou com o motorhome, e de lá nós colocamos o barco na água e não saímos imediatamente, porque esse ano nós fomos surpreendidos por uma estação fora do padrão. A primavera se prolongou e o oceano não desgelou. Mas a tua proposta era essa, não era, Beth? Ver exatamente a mudança climática? Sim. Você tinha um propósito dado. O propósito é fazer um filme sobre documentar o que está acontecendo no Oceano Ártico. Né? Eu só queria que você mostrasse onde fica a mística passagem noroeste. Aqui. É essa passagem entre as ilhas. Ah, tá. É tudo isso, então. Tudo isso, Uma vez que você chegar aqui, que já é o norte dessa ilha que chama Baffin, você fez a passagem. Verdade, Para quem vem por aqui é a entrada da passagem e para quem vem por aqui é a saída da passagem. Certo. Então essa passagem já foi tentada por muita gente nos últimos 2 séculos. Muitas tragédias aconteceram aí nessas expedições inglesas. Conta aquela história que você estava contando antes de começar. Sim, sobre a primeira a primeira expedição. tentativa, oficial foi feita pelos ingleses, porque os ingleses buscavam um caminho da Europa para a Ásia, para o comércio, já que os portugueses tinham o domínio da rota por baixo da África, né? E os espanhóis o domínio da rota pelo Estreito de Magalhães, por baixo da América do Sul. E então eles tentaram montar uma expedição muito grande, com 2 navios super equipados para a época, seriam, como a gente dizer, que era a NASA mandando o homem para a Lua, para a época. Tá. O Erebor, o Terror e o Erebus, eram os 2 navios. Isso foi século XIX. 1870. Tá. E esses navios saíram da Inglaterra e quando eles entraram na passagem, eles desapareceram. E depois mandaram uma expedição atrás deles que desapareceu. E foi, assim, um mistério. Nossa. E muito pouco tempo atrás que descobriram o que aconteceu com essa expedição e com essa tripulação. E exatamente há 1 ano atrás acharam um desses navios submersos. 1 ano atrás, quer dizer. Agora. Nossa. E muito próximo de onde nós passamos aqui. Ele está, acho que 15 metros de profundidade, está lá. E nunca mais foi tentado essa passagem porque era inviável, comercialmente falando, né? Em 1906, o Amundsen, Roald Amundsen, que foi o primeiro homem a chegar no Polo Sul a pé, ele conseguiu fazer a passagem em 3 verões, ou seja, também não era, vamos dizer, logisticamente não era viável. Acontece que nos últimos 25, 27, 28 anos, mais ou menos, começaram a passar alguns barcos a motor e veleiros. Mais ou menos 250 barcos passaram nesse tempo. E nós somos o 4º barco a vela sem motor a passar por aqui. Porque já passaram antes de nós 3 barcos semelhantes ao nosso, sem motor. Porque todos os veleiros que fazem essa passagem fazem com motor, não fazem velejando. Então o desafio aqui é você velejar, no nosso caso, num lugar que tem muito pouco vento no verão ou tempestade. A gente podia mostrar os filmes, né? E muito gelo. Aham. E depois o frio, para um barco aberto como o nosso, e muita correnteza. Vocês pedalavam, né? Quando não tinha vento. O motor de vocês era pedalar, né? Nós fizemos dessa vez um barco que tinha um sistema, onde nós tínhamos um pedal, e pedalava, você andava 2 nós, porque girava um hélice debaixo do barco. A gente vai ver o vídeo agora. Né? Andava devagar. Esse aqui está o Igor pedalando, a gente está aí no meio de uma neblina, cruzando uma área de muito gelo. A situação piorou depois daqui, porque foi anoiteceu. Se não for o barco, a gente acha que o filme é preto e branco, né? Olha lá. O barco era preto, nós pintamos de vermelho justamente para não ter essa questão. Porque é complicado. Porque era uma... E depois, ele some, na imensidão. Quando anoiteceu, aqui nós ficamos completamente sem saber onde estávamos, né? E tá vendo, o Igor está sem camisa porque ele está pedalando, está esquentando, né? Porque é muito calor, né? Deixa eu perguntar também, o Igor é francês, né? Ele é francês, mas morou no Brasil quando ele era criança, então ele fala português como a gente. Mas não é a primeira expedição, desculpa, né? Juntos? A terceira nossa. Então, isso que eu ia te perguntar, legal, você tem um amigo, assim, um companheiro de trabalho e tal, mas ficar nessa situação durante
semanas e semanas. Vocês brigavam muito? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Porque a impressão que dá é que não deve ser fácil um relacionamento. Porque, emendando com a pergunta dele, Betão, você tem toda a preparação tecnológica para fazer uma expedição dessa, mas e a preparação emocional, espiritual, né? Porque você vai encontrar nada. Quem mora em São Paulo está preparado para muita coisa. Mas tem gente que não desliga, né, do caos. Não, sim, eu acho que... Bom, primeiro, o Igor e eu, nós atravessamos o Pacífico em 2007, 2008, foi uma viagem dificílima, que aconteceram muitas quebras, pequenos acidentes. Então, foi provado nessa viagem, vamos dizer, a coesão da nossa equipe, né? Que somos nós dois, mais a equipe de apoio. E quando nós chegamos na Austrália, nós havíamos nos dado conta que nós havíamos chegado mais amigos do que a gente havia saído da América do Sul meses depois. Que tem uma solidariedade que vai crescendo, né? No nosso caso, nós não sabemos o que é a palavra discussão. Que legal. Depois, em 2013, nós cruzamos o Atlântico, né? 37 dias, também sem parar, foi uma viagem difícil. E agora o Ártico, né? Novamente juntos, ficamos 90 dias, quase 100 dias juntos, né? E até nós brincamos, né? No final, quando a gente chegou em Arctic Bay, né? A gente falou, poxa, o nosso recorde continua aumentando, né? 3 viagens. E eu tenho... O Igor e eu, a gente já conversou sobre isso, né? Porque eu tenho 65 anos, o Igor tem 39. Ele é francês, vem de uma escola diferente da minha, né? O pai dele foi um grande velejador, ele nasceu no veleiro. Nasceu no veleiro, né? Ele tem uma outra visão do mundo. Ele é um cidadão do mundo, é uma pessoa muito diferente. E ele fez matemática, engenharia mecânica, ele é um cara altamente técnico e muito racional. E eu, embora seja virginiano, sou muito intuitivo, não sou tão racional assim. E o nosso equilíbrio é porque nós, dentro do barco, não temos essa cartilha que tem hoje de que você tem que respeitar a diferença. Não, nós exploramos a nossa diferença. E o que é explorar a nossa diferença? É você olhar para o outro com uma certa, vamos dizer, curiosidade e confiança e ouvir do outro o que ele tem para dizer no momento que tem que tomar a decisão. Então, as nossas decisões, você pode falar assim, bom, mas então, quando um pensa que é para a direita, outro pensa para a esquerda, como é que vocês fazem? Não, a gente estabeleceu um critério muito simples. A decisão mais conservadora sempre prevalece e não tem discussão. O que quer dizer mais conservador? Por exemplo, aconteceu, né? A gente estava velejando à noite, eu estava com uma intuição de que a gente não poderia acontecer alguma coisa, mas a gente tinha que aproveitar aquele momento de janela, porque tinha muito vento bom, ele estava aumentando, mas eu estava sentindo alguma coisa estranha, e eu virei para o Igor e falei, olha, eu estou sentindo que a gente tem que parar, não sei dizer por quê, mas eu acho que tem que parar agora, a gente tem que descansar um pouco e seguir a hora que clarear. Ele não falou para mim assim, não, mas a gente tem que andar mais, o vento está soprando, não sei o quê. Não, você achou isso? Então vamos parar. Tá. Paramos o barco, ancoramos, 2 horas e meia depois o mastro caiu, parado. Isso está no Instagram, trailer, né? Também tem aqui a imagem. Então, existe esse respeito. Então, o equilíbrio do Igor e eu vem de vários lugares, mas primeiro que ele é a razão, eu sou a intuição. São os 2 lados do cérebro funcionando. Que é fantástico, né? É maravilhoso. Senão, aí eu acho que é o acordo perfeito. Né? Mas isso sozinho não funciona, porque se funcionasse o mundo seria uma maravilha, né? É verdade. A questão da gente é que, ao contrário da nossa sociedade, né? A gente está aqui próximo da Avenida Paulista, a gente sabe... Eu vou perguntar para vocês já viram alguma manifestação aqui na Paulista por deveres? Não tem. Né? As pessoas querem saber só dos seus direitos. No barco, a vela, no nosso caso, imagina que eu vou chegar, eu e o Igor, num barco para atravessar a passagem noroeste e falar que nós temos direitos. Nós só temos deveres, compromissos e obrigações. E uma situação extrema, né? Então, mas o equilíbrio é o seguinte, eu olho para ele e falo assim, eu só tenho compromissos com o meu colega. Eu não fico falando, Igor, eu tenho direito disso. Então, um exemplo prático, né? Nós dividimos os turnos. Então, à noite, sei lá, tem uma noite de 12 horas, 2 horas cada um, para um descansar, não sei o quê. Aqui, no caso, era muito frio também. A gente não estabelecia mais tempo. A gente olha para o outro e vê se o outro está bem ou não está.
E o outro vê também se você está bem ou não. Então, se eu estou com muito frio, o Igor fala, Beto, descansa um pouco mais que eu seguro. Um cuida do outro, né, Beto? O exemplo é esse, um cuidar do outro. Exatamente o que eu ia falar agora. Essa é a palavra, cuidar do outro. Então, eu vejo assim, vamos dizer, trazendo essa experiência para a nossa vida, para a nossa sociedade, o antagonismo que a gente vê, essa dualidade e tudo mais, ela na verdade é o reflexo da nossa própria, o mar interior de cada um. Esse antagonismo existe dentro de nós, que é justamente a intuição e a razão. É a nossa briga eterna, né? Você vai seguir o teu coração ou a tua mente, né? É sempre isso. Colocar o vídeo da neblina que mostra essa cena. A gente está aqui ancorado não, estacionado em cima de uma placa de gelo. Isso é tudo da última excursão agora. Agora, né? da última viagem, exatamente. Isso não tem 2 meses, talvez. Não, 2 meses atrás. Olha que incrível. Bebê, né? Você vê que você fica aí, você pira, você não vê cor nenhuma. Não, e a questão é o seguinte, o urso polar, ele caça aqui, né? Então, a qualquer minuto poderia aparecer um urso aqui. Você fez um texto sobre coragem e arrogância, que eu adoro quando você escreve, mas foi um texto bem... E eu fiquei pensando, a coragem, a arrogância e o urso polar, né? O que você faz? Que é um animal. O que é mais no caso, ele temeroso? Tinha uma arma aqui, né? É o urso polar ou você ter que andar no meio da neblina? Eu acho que o urso polar, com certeza, né? Porque aqui, vamos dizer, na pior das hipóteses, você para o barco e espera a neblina ir embora, passar. Né? Não foi o caso, a gente continua a viagem, mas o urso polar é um animal que está no ambiente dele. Ele aqui não precisa enxergar, porque ele tem um olfato extremamente apurado. Para vocês terem ideia, nos orientaram a não escovar o dente com pasta, porque ele pode sentir o cheiro a 20 milhas de distância. Uau! Então, e ele é curioso, ele virá investigar o que é aquele cheiro que é diferente. Então, nós tínhamos arma, tínhamos spray de pimenta, tinha uma coisa chamada bear bang, que é tipo um rojão que você solta para assustar o animal. Mas os caçadores inuits, esquimó traduzindo, né? Inuits é a palavra correta de esquimó, nos avisaram e disseram o seguinte, olha, um macho jovem que nunca foi caçado não tem medo de nada. Porque ele sabe que é o topo da cadeia alimentar. Então ele é o rei e ele é o maior predador do planeta, porque ele corre e nada bem. Então, e ele vive nos extremos, né? Ele vive no lugar mais extremo do planeta. Então, e ele precisa comer, né? No verão, para aguentar o inverno, né? Então... Mas vocês tiveram algum encontro? Tivemos o urso na praia, a gente estava ancorado, isso, né? A gente viu o urso ao longe, sabíamos de lugares que tinham muito urso, até evitamos dormir nesses lugares, né? Porque você falou um macho que nunca foi caçado. Por quê? Existem eles são caçados. Que são caçados e são soltos novamente? Não, caçados, eu digo, mortos ou tentativa de caça, né? Tentativa de caça. Porque os inuits comem urso polar. Né? Não, por exemplo, se você é um cidadão americano ou, sei lá, canadense, você quer matar um urso, custa $60 mil, você pode matar um urso por ano, você vai pagar os $60 mil, mas você não pode ir sozinho caçar. Você tem que levar um inuit, que é o dono da terra, né? Naquela região. Os territórios do norte são geridos pelos próprios inuits. E existem regras do governo canadense e concessões que são feitas. Mas o inuit pode caçar à vontade. Ele pode caçar baleia, foca, porque isso é parte da vida dele há mais de 5 mil anos. Né? Não que hoje... Ele não é um predador, né? Ele sobrevive daquilo. Aliás, o que nós presenciamos, vindo deles, né? Ouvindo deles, é que o urso está aumentando de população. A gente vê muito documentário do urso magrinho, não sei o quê. Eles falam, isso é mentira, isso são ursos doentes, que filmam e falam... Todo mundo tem sua Amazônia na vida. E eles dizem, né, que tem quase 40 mil... ursos na região entre o norte do Canadá, Alasca e a ilha de Baffin. Por exemplo, baleia está aumentando todos os anos. Isso comprovadamente a gente viu. Bom, isso é uma grande notícia, né? As baleias belugas. Nós mesmos dormimos numa baía que tinham 120 baleias belugas. Incrível. A gente viu 120 baleias em volta do nosso barco. A viagem terminou em Arctic Bay, numa pequena comunidade de 950 e alguma coisa habitantes.
Nesse ano eles caçaram 360 baleias narval, aquela que tem aquele chifre, unicórnio, o chifre, unicórnio, né? Então, e eles dizem, cada ano tem mais. Então, isso é muito bom, cara. Porque eu sempre pensei nisso, a culpa é do aquecimento global, não sei o quê, mas eles continuam caçando por um direito cultural. Eu falo, também não está certo, né? Mas essa notícia que você está dando é muito boa. Eles, por exemplo, hoje tem um turismo... o urso. Isso vocês viram? Isso aí, essa que a gente viu na outra viagem, quando a gente foi para a Groenlândia, né? Um urso que subiu no barco de apoio. Né? Ele é um bicho bonito. É bonito, mas todo lugar que a gente ia tinha placa dizendo o seguinte, olha, o urso tem cara de bonzinho, mas não caia a gente tem aquela coisa de ursinho de pelúcia, mas eu não queria dar um abraço. É muito bonito ver ele com os filhotes. A gente viu uma fêmea de longe, né? Na verdade, eu não vi, o Igor viu passando com os filhotes e elas são menos agressivas porque elas nunca vão querer enfrentar se elas estão com os filhotes, né? Sim. Porque ela tem que tomar conta, porque senão os machos comem os filhotes. Eles eles comem os filhotes, né? E tem canibalismo entre eles, né? Mas o urso polar, no começo da viagem a gente estava muito tenso, depois a gente relaxou, porque a gente viu que tomando os cuidados não era assim, né? E o pessoal falava, não, vocês na água não tem problema, o problema é caminhar. Sim. Então se a gente saía para caminhar em terra, a gente levava uma arma e obviamente a gente sempre olhava antes a região se tinha alguma coisa. Nosso objetivo não era nem dar um tiro, nem encontrar. Se visse um urso, voltava para o barco. Não era nunca confrontar um animal. Imagina dar um tiro no bicho desse, né? Nunca foi pelo contrário. Mas é sobrevivência também, né, Beto? Sim, mas poderia soltar o rojão, dar um tiro para cima e tentar assustar o animal. Porque os animais que já foram caçados, por exemplo, eles ouvem o barulho da lancha, eles já sabem que tem gente, eles vão embora. Porque os inuits no verão andam de lancha e no inverno eles andam de snowmobile, né? O skidoo, né? Que é aquela moto de gelo. Então, por isso que os inuits dizem que os pesquisadores não conseguem fazer a contagem correta, porque eles sempre vão com avião ou com alguma coisa mecânica, porque os animais fogem. E os inuits, eles se movem no gelo com os trenós. Então, por isso que eles caçam, né? Eles conseguem saber onde tem os ursos e tal. Mas não foi o risco da viagem, não foi esse, né? Esse ano o risco para nós foi não terminar a viagem. Como eu falei, o verão custou a chegar. Nós não poderíamos estar no Oceano Ártico depois do dia 7, 8 de setembro, porque começam as tempestades já de inverno, já começa a ter muito período de escuridão, e já começa a ter gelo na água. Então, não combina muito você velejar à noite onde tem gelo, né? E também fica muito frio, né? Até ontem eu estava em casa, falei, deixa eu ver quanto é que está de temperatura lá em Cambridge Bay, que a gente estava um pouco tempo atrás, estava -9. Eu adoro essas coisas. Eu falei, não, -9 já não dá pra gente, né? Já no -9 significa que se tivesse vento ia estar -20, né? Você tinha uma janela de quanto para voltar? 70 dias, né? 70 dias, que lindo. Isso é Antártica, né? Isso é... Em 2003, a viagem para a Antártica, a gente fez um trekking para uma montanha que tinha uma crevasse, né? uma fenda. Uma fenda Nossa, enorme. E, então, a pressão dessa viagem em relação às outras foi muito grande, porque como o gelo demorou para abrir e o último terço da viagem ficou fechado até os últimos 15 dias da viagem. Então, nós estávamos parados num lugar chamado Joe Haven, nos preparando para eventualmente ter que desmontar o barco, deixar o barco um inverno inteiro naquela comunidade. Nossa, não sei aonde, mas teríamos que fazer isso para voltar no ano que vem. Nossa. Sem a certeza de que no ano que vem abriria a passagem também. E no final o gelo abriu um caminho e a gente passou entre esse gelo e terminamos a viagem. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, mas eu queria só pedir um intervalo, Beto, para dizer, você está gostando do nosso episódio de hoje do Oestcast? Apoie a gente assinando o Oeste, porque a gente não tem outro tipo de financiamento. A gente depende do nosso leitor, do nosso assinante, né? E você se inscreva também no nosso canal do YouTube,
aperte e clique no sininho para ser avisado de novos programas. Eu sempre gaguejo nessa hora, impressionante, cara. Você lê Oeste? Sim. Você gosta? Eu agora fiquei 3 meses fora, né? Não li nada. Eu falei pra Paula que eu tô voltando, que eu tô um pouco enferrujado, né? Assim, cheguei no Brasil num momento assim de tanta turbulência, né? É um pouco estranho isso, né? Assim, porque nós, imagino, cara, naquele lugar, né? Tão distante do mundo, né? Uma realidade, não vê nada, não vê ninguém, né? A gente passava às vezes semanas sem ver absolutamente nada. Mas não é um lugar que você vê uma árvore. Não existe árvore, né? Não existe nada. É terra. E quando chega o inverno, chega no outono, já é gelo, né? O lugar mais árido que eu fui na minha vida, o lugar que eu mais me senti longe do mundo. Embora fisicamente nós não estivéssemos tão distantes como nós estivemos no meio do Pacífico, mas do ponto de vista de logística, né? Para alguém chegar lá para te salvar por um eventual problema, era a guarda costeira canadense que possivelmente chegaria para nos resgatar num helicóptero, o que obviamente seria para nós uma coisa muito ruim, né? Mas os dias que nós velejamos por esse oceano com vento forte, mar... A gente vai ver um trechinho do trailer, né? Do trailer. Dirigidos pela natureza, né? E quando você viaja, né, num veleiro, a sua vida entra no tempo da natureza, nos ciclos, né? A gente não discute com a natureza, a gente aceita a natureza, né? Dia 31 de julho de 2022. A bordo do iglu, atravessando o Coronation Gulf. Que dia nós vamos chegar em Cambridge Bay? Quem vai dizer vai ser o vento. Você fazia um diário, né, Beto? Diário de bordo, todos os dias diário. Eu acompanhei. Que legal, é bom escrever, cara, né, em viagem, né? Eu acho muito legal, assim... Vamos tirar o áudio. Quando a gente assiste vê a sua página no Instagram. Sua contribuição no Instagram, você é um dos poucos caras que não está falando de política diretamente, porque você viveu uma experiência que é muito mais profunda que isso, né? A impressão que dá é que você está num outro nível, um outro estágio de reflexão sobre a vida, né? Eu tenho minhas posições, né? Tenho minhas crenças, evito falar. Até domingo fiz uma postagem e fiz a burrada de botar a bandeira do Brasil. Entenderam que eu estava expressando a minha opinião, e não era uma reflexão a respeito da nossa situação política no Brasil. Eu gosto de olhar as coisas como um filme. E hoje as pessoas estão fazendo escolhas como se elas estivessem entrando num cinema, sentando numa cadeira, olhando 1 minuto do filme e saindo. Elas não estão olhando o filme todo. Então, se você me convidar para ir na sua casa ver um filme, eu assisti 1 minuto, sair, eu não posso tirar nenhuma conclusão. Claro. E a história no mar é exatamente assim, né? Então, eu tenho alguns textos, e até na minha atual palestra que eu estou montando, eu vou falar exatamente sobre isso, que uma tempestade, ela começa muito antes dela aparecer no horizonte. E muitas vezes uma tempestade pode ser uma má preparação, porque você tem um mau tempo, mas se você estiver bem preparado, a tempestade não vai ser tão difícil como ela seria se ela estivesse se encontrando despreparado. Então, quando você vê que existe uma certa relatividade em relação a isso, você começa a entender de que a gente, quando analisa uma situação, a gente tem que olhar para trás para entender por que e como nós chegamos aqui nesse momento. Porque na natureza não cabe acusações, né? Cabe entendimento, explicações racionais para você não repetir o mesmo erro por eventuais falhas que a gente possa ter. Então, falando um pouco da nossa situação política, eu entendo que a situação que existe hoje, ela é de responsabilidade exclusiva de todos os brasileiros, não de metade, ou de uma metade ou de outra metade, de todos.
né? Então as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Para sair daqui, temos que fazer outras escolhas, mas nós temos que olhar para trás com uma certa isenção, né? Sem nenhum tipo de programação mental, porque senão isso vai deixar a gente num looping eterno. Então, por exemplo, seria a mesma coisa que eu e o Igor É isso que eu ia falar. chegarmos depois de uma burrada que a gente fez, não sei o quê, e achar que aquilo não foi nada. Ou ficar acusando um ao outro. Ou um acusar, por que você não fez isso? A gente nunca entra nesse negócio, nesse jogo. Se eu fiz algo errado, no barco a gente não fala, poxa, você devia ter feito assim. Não, o que nós vamos fazer para solucionar isso? Então, mas isso requer, né, uma maturidade, uma experiência muito grande. A gente sabe que o nosso planeta é uma escola. E essa escola temos alunos de todos os níveis. Então é muito difícil a gente conseguir uma homogeneidade de uma ideia, porque as pessoas pensam diferente, as pessoas... tem experiências diferentes. Tem experiências, a percepção de cada um é diferente. Então, o que é possível perceber é que para cada lado existe uma régua moral muito flexível e que ela pende para cá ou para lá de acordo com a conveniência da sua programação mental. Então, dependendo do histórico da sua vida, você é uma pessoa que se vitimiza muito, você vai se identificar com um lado. Se você é uma pessoa mais protagonista, você vai se identificar com outro. Não existe um lado errado ou não. Existem umas fragilidades. Mas o que eu tenho percebido é que nós temos muita dificuldade de lidar com a fragilidade do outro, né? Então, nós não olhamos para o outro. Nós olhamos para as nossas opiniões, né? É uma posição bastante egoísta, a minha maneira de ver, e não se constrói nada. E a outra questão que eu percebo é que a outra razão que nos trouxe para esse lugar é porque nós delegamos o nosso poder. Então, todas as vezes da minha vida que eu deleguei algo, eu me dei mal. Você deixa a responsabilidade para o outro, né? Sim. Então, vou falar sem ofender ninguém, mas a questão espiritual nós delegamos para as igrejas. Olha para a história. Não quero dizer A ou B, mas a história conta uma história para nós. As questões políticas, né? Dificilmente alguém lembra para quem ela votou, para vereador ou não sei o que, há uns anos atrás. Porque ela faz o voto e não fiscaliza. Ela delegou o poder da cidadania dela. A questão financeira, né? Hoje nós temos alguns bancos com uma proposta diferente, não sei o que, né? Porque nós delegamos o resultado do nosso trabalho para um sistema financeiro que não é muito amoroso, né? Não é muito justo. Então a sociedade vai se reorganizando com o tempo e vai buscando soluções novas, mas tudo tem origem com essa falta de espírito de você se apropriar do que é seu, de você se autorresponsabilizar e dizer, não, aqui eu errei, vou mudar. Ao invés de vitimizar e acusar. A culpa é dele, né? A culpa essa é uma apontar o dedo é mais fácil. Essa é infantil, né? Mas nós somos infantis, nós né? Somos, eu sei. Então, essa é uma posição da vítima. E eu percebo que a vitimização é uma semente plantada na mente humana da maioria das pessoas. Quem que não teve uma experiência na vida para justificar uma atitude de vitimização? Todos nós. Claro. O pai rejeitou a mãe, alguma coisa, você ouviu um não, aquilo lá te marcou. Então, essa ideia da vítima ela é muito presente na mente humana, né? E a pessoa que se vitimiza, ela espera receber. Só que, no meu entender, a grande maravilha da vida é você perceber que você veio para esse lugar para trazer algo, não para receber. E quando você muda o teu olhar, esse switch que você vira, né, esse botão que você aperta, muda muito a tua visão em relação ao mundo. Porque você fala, bom, tá uma bagunça, tá isso aqui, tudo bem, vamos aceitar isso porque você não tem como mudar isso. Mas você pode se reformular e falar assim, mas tá bom, mas o que eu vou fazer para melhorar?
fica mais amena a vida. Agora, Beto, tem muita política, tem muitos países hoje que vivem do assistencialismo e que isso virou um direito. Virou um direito e virou uma moeda política, né? Sim. Porque tem países hoje que trabalham só com assistencialismo, e mesmo no Brasil tem alguns estados que hoje trabalham com assistencialismo, que virou moeda de troca política, moeda de voto, mas não é só o Brasil, estou falando de Europa, Sim. O mundo como um todo. E que vem nessa história da vitimização, né? Sim. Eu acho que quando você vai para um lugar que você consegue meditar, e que você não pode entregar para o outro se o teu navegar até aquele lugar vai dar certo ou não, isso vai depender de você, você tem uma outra visão de vida mesmo, né? As viagens têm sido, vamos dizer, um aprendizado para nós, né? Eu acho que o mar é um grande professor em relação a essa coisa da responsabilidade, né? De você se responsabilizar. Você não acusa o mar de nada, nem o vento, né? Você é obrigado a aceitar que tudo que acontece ali está relacionado ou algo que você... Como você vai lidar com aquilo é que vai fazer sua sobrevivência. Exatamente, né? Esse trocadilho é profundo, né, cara? É profundo. Essa experiência que você tem é uma experiência de amadurecimento instantâneo. Assim. Pois mas isso coincide também com o meu entendimento espiritual. Sim. Porque o meu entendimento espiritual sobre autodesenvolvimento envolve você se reformular, não alguém, né? Sei lá, eu já saí da barriga da minha mãe e meu pai já fizeram o papel deles, né? Eu creio que quando a gente fala de amor, assim, essa palavra é até mal compreendida porque as pessoas acham que é uma coisa assim muito teórica, que não funciona, tal. Mas para mim amor é informação. Eu não fui mãe, mas fui filho, né? E eu sei que para minha mãe e para a maioria das mães, a coisa, ou dos pais, eu diria, mais importante na vida deles em relação ao filho é preparar um filho para a vida, né? Tanto em relação à educação formal como à educação em casa. Então, isso é informação. Então, se a gente pensar, até fazer uma alusão ao Sol. O Sol, que é a estrela do nosso sistema solar, o que ele manda para cá? Informação. Ondas eletromagnéticas, luz, e essa frequência é responsável por toda a vida do planeta, né? As plantas e tudo mais. Luz é informação, amor é informação, por isso que luz é amor. Né? Então, de fato, nós precisamos buscar mais a nossa luz. Não é esperar a luz de alguém. Mas você segue algum tipo de religião? Não. É uma concepção espiritual pessoal, assim. Porque justamente é isso que eu não creio. Eu creio que nós possamos ter professores, mas eu não creio que nós possamos ter gurus. Eu não gosto dessa palavra, mas é uma coisa minha pessoal. Eu também gosto. Eu gosto de saber que, sei lá, numa conversa como aqui, como a nossa... vocês vão me mostrar alguma coisa que eu vou sair daqui, vou refletir e vou falar, puxa, o Dago falou um negócio que eu não havia pensado, sabe? Isso foi um aprendizado que eu tive. Mas a partir do entendimento de que nós temos autonomia para decidir se é para cá ou para lá. Não alguém dizer para nós, em cima de dogmas e crenças, do que é verdade ou não. Porque quando você acredita em dogma e crença, você abre mão da experiência. Mas a coisa mais importante da vida é você ter a experiência. Sim. Porque você só pode aprender a partir de uma experiência. Outro dia eu dei uma aula em Ilhabela, dou aula de vela. Outro dia não, foi o ano passado, para um rapaz... um cara muito inteligente, assim, jovem, que já havia ganho muita grana com 30 anos, esses caras nerds, assim, né? É um cara muito legal. E aí estavam velejando e, de repente, assim, chegando em Ubatuba, estava um mar verde, assim, a Serra do Mar linda, assim. Ele levantou do barco, assim, começou a ficar emocionado, eu vi que ele começou a chorar, e ele falou assim, eu não sabia que a natureza emociona. Eu falei, como assim? É a melhor arte que tem. Né? E aí ele falou para mim uma coisa, ele falou, a minha geração vê tudo na tela do computador e acha que é o suficiente.
sabe? Eles substituíram a experiência. Coisa incrível isso. E aí eu entendi o que está acontecendo hoje, né? Porque as pessoas ficam aqui, ó, o tempo inteiro e elas estão substituindo a experiência. Elas acham que a vida está aqui, não fora daí. Sim, muita gente, né? Não é só jovem. Não. E estão deixando viver a experiência, né? Gastando muito tempo num ambiente, vamos dizer, virtual, e esquecendo que a verdadeira vida acontece fora daqui. Você até pode usar isso aqui para compartilhar ideias, se relacionar e tudo mais, mas a vida não é isso aqui. É um coadjuvante, nunca um protagonista. Exatamente. Ali é uma ferramenta para você expressar, se comunicar, criar vínculos, ligações, espalhar uma ideia, né? Mas a gente está com mais um vídeo aí. Eu queria que você comentasse o que for exibido aí. Vamos lá. Vamos lá, de trechinho em trechinho. Tantos vídeos, tantas imagens. Quanto tempo de gravação que você tem, mais ou menos? Tempo. Dias para começar 15 teras, não sei quanto tempo. Nossa. Dentro daquele aparente marasmo, coisas que você não veria se tivesse distraído. É um animal que vai aparecer, é uma nuvem que está anunciando uma mudança, é a neblina que pode chegar, a chuva. A gente às vezes passa horas não vendo nada, mas muitas coisas estão acontecendo durante esse nada. Essa é a saída. Essa é a saída? Abraço na saída e abraço na chegada. Isso é bom, né? É muito bom. É difícil não ficar emocionado. Eu já vi essa cena 1000 vezes. Isso emociona sempre. Sempre, inclusive das viagens antigas, né? Porque a gente se conecta exatamente com a emoção daquele momento. Olha isso. Que é a nossa parceria, a nossa história juntos, né? O Igor e eu. Eu não posso dizer que a viagem aconteceu só porque temos uma equipe de apoio, né? A equipe de filmagem, o Ale, o Beto. Agora, Betão, você saiu com... A gente está falando do propósito. Como é que está isso? O que você pôde constatar nessa viagem? Olha, o tema aquecimento global, infelizmente, está politizado, né? Se você falar uma coisa, você é para cá. Se eu falar outra coisa, é para lá. Mas é muito legal porque você estava lá, não é que você está falando, você não lembra no teu ponto de vista. Então, por isso que nós decidimos fazer a viagem, o filme, como 2 observadores, né? Então, o Igor e eu somos 2 observadores, 2 amigos que decidiram fazer essa viagem e levantar essa questão. Bom, se o barco fez a passagem no Noroeste e antes não conseguia, alguma coisa aconteceu. Mas nós falamos com muitas pessoas que moram lá por gerações, né? Sabem, né? Tem testemunho do avô, do pai e assim por diante. Não existe nenhuma dúvida para nenhum deles. Nós nunca encontramos um inuit ou que aquilo não está derretendo. Não existe essa dúvida, porque imagina, seria a mesma coisa que você falar que no teu bairro desmataram todas as árvores que você conhece desde criança e as árvores não estão mais lá. Você sabe que é verdade, porque você mora lá desde criança. Como eles sabem que os glaciares, no caso da Groenlândia, quando a gente esteve lá, os inuites nos mostraram quantos glaciares recuaram. Aqui, como o nível da água aumentou, tem uma das comunidades que eles vão mudar de lugar porque ela está sendo inundada. Temperaturas que nunca foram vistas, né? Como nesse último verão, a gente teve 28 graus em Tuktoyaktuk. O regime de ventos estava muito estranho nesse ano. O que eles observam, e o que eu também tenho visto nos últimos anos, é que antigamente tinha um certo padrão, né, climático, e esse padrão está desaparecendo, né? Não existe mais o padrão. Então, isso já é um indício de que alguma coisa está acontecendo. A dificuldade, eu acho, é você dizer e afirmar com certeza o porquê que isso está acontecendo. Sim. Então, poderíamos dizer, não, desmatamento, emissão de CO2 na atmosfera, gás de efeito estufa, e outras coisas, né? Então, por exemplo, muita gente entende que, por exemplo, matar uma baleia ou matar 1000 baleias não muda nada o nosso sistema. Mas a baleia retém carbono, né? Ela come muito e depois, quando ela morre, ela vai para o fundo do mar. Então, o carbono ela retém. É muito bom para a natureza, como uma árvore.
Então, a vida animal também está conectada às mudanças do clima do planeta. Então, o que a gente percebe quando você viaja e você se integra é de que não existe uma coisa que está no Ártico que não está conectada com a nossa vida aqui. Sim. Tudo é uma coisa só. E isso é fato. O Ártico está derretendo. O que isso pode gerar, a gente lê muito, né, sobre isso. Primeiro, as geleiras da Groenlândia, que é gelo sobre terra, uma vez na água, aumenta o volume do oceano. Porque a própria calota polar, se derreter, não vai aumentar o nível do oceano, porque ela já está boiando na água, vamos dizer assim. Mas a calota polar é uma área gigante, branca, que reflete 70% do calor que ela recebe no verão. E o mar, quando essa calota derrete, ele retém 80% do calor. Ou seja, você tem 150% de diferença entre dispersão e retenção de calor. E isso pode gerar, numa progressão geométrica, sei lá, ou até mais, um derretimento precoce da calota polar no verão, né? E no inverno, obviamente, ela sempre vai congelar. Eles falaram para nós, alguns cientistas, pesquisadores, que o Ártico subiu em média 4 graus de temperatura nos últimos 100 anos. É muito. É muito. Porque aqui nós estamos falando que se subir 1,5 graus vai ter tantos, vai ter muito problema, né? E o objetivo, né, até 2050 é não aumentar mais do que 1,5 graus, né? Então, nós não somos cientistas, então é muito difícil para nós falarmos sobre isso, né? Mas a gente fala sobre o que a gente ouviu e com a gente conversou. Como eu contei, né, em relação à caça, ainda não existe um desequilíbrio em relação ao urso está se adaptando. Porque, por exemplo, o grizzly vivia, que é um outro tipo de urso, né, vivia mais ao sul. O polar mais ao norte. Eles estão se encontrando. Porque o grizzly está indo mais ao norte e estão cruzando. E que vive no Canadá, no Alasca, né? Canadá e Alasca. Tá. Então, eles já está nascendo uma raça híbrida aí. Olha dessa só. história. Que você chegou a ver alguma... Não, mas a gente conheceu um caçador que viu um animal que era já um animal híbrido. Nossa. Mas, com certeza, se o gelo derreter muito, o urso polar vai estar ameaçado. Tá. Porque ele precisa do gelo para caçar. Né? Ele caça, vamos dizer, ele usa o efeito surpresa para pegar a foca. A gente, né, até tem um trecho que é com os ursos polares. Sim, aí, a gente viu um trecho. Então, muitas vezes também vai falar, mas por que adianta? Vai mudar a vida se o urso, né, morrer, desaparecer? Não, é difícil, porque é o topo da cadeia. Isso vai influenciar, porque... É como na Patagônia, né? Introduziram o castor. Hoje às 4 da manhã. Ou possivelmente ele foi para lá e o castor está devastando a Patagônia. Né? Porque ele come tudo, ele derruba a árvore, ele muda o curso dos rios. Então, é nesse sentido que você muda a natureza. Eu acho que todos os animais, né, que se eles se ausentarem de alguma forma... A questão é a seguinte, a pessoa pode falar assim, não, mas um dia vão acabar, os dinossauros já desapareceram. Tal. Sim, mas as mudanças eram muito... tinha um ritmo diferente, né, do que o ritmo de agora. Né? Do meu ponto de vista, é uma perda que não deve acontecer, não poderia acontecer. Você perder, extinguir um animal. Por nossa responsabilidade. Né? Eu não admito. Não pela natureza. Né? Mas essa é a questão que eu acho que é a grande dúvida hoje, que eu realmente não tenho capacidade técnica para saber qual é a verdade. É se essa mudança climática é provocada pela ação do homem ou se é natural. Isso até hoje eu não cheguei a uma conclusão. Mas sabe o que acontece? A questão é que a gente às vezes coloca o homem como uma terceira pessoa, né, do plural, vamos dizer eles, né? Sim. Ou como se o meio ambiente fosse uma coisa e o homem fosse outra. Ou o sujeito oculto, né? Mas somos nós. Então vamos pensar que a gente deixa de andar de carro, né? A gente vai no mercado e compra uma embalagem que não é plástica. Eu vejo isso nas redes sociais, né? Então as pessoas ficam se acusando, mas é muito fácil você desmontar uma retórica de que falar que, por exemplo, um governo é mais ecológico que o outro. Porque se você come carne,
você está alimentando a ideia de que tem que produzir mais carne, um gado, comprovadamente, a gente sabe, as pessoas derrubam, fazem pasto, as fezes deles, né, soltam muito gás, né, pro efeito, vai para a atmosfera, e é muita água que se gasta para criar um animal desse. Então, não é o caminho acusar nem um lado, o caminho é você fazer uma reflexão e saber se você pode mudar um pouquinho. O Igor fez um levantamento, a gente conversou sobre isso um dia, o Igor falou assim, ele falou, eu sou um pouco desacreditado de que a gente vai mudar alguma coisa. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a questão climática envolve um movimento muito grande para você mudar, né? Você acha que vai ter avião elétrico nos próximos 30 anos, é difícil de achar isso, né? Então, carros tudo bem, mas não é só. Agora a Europa está lá com a questão, né, do gás, e queimando usina de carvão e tudo mais. Que loucura, né? Aquilo. Então, é muito difícil você mudar esse movimento. Mas ele colocou uma coisa tão simples, ele disse assim, mas tem algo que nós podíamos mudar de um dia para o outro e não muda nada, que é o lixo. Isso está na nossa mão. Mas ninguém muda. Então, para que entrar nessa discussão hipócrita de acusar algum lado? Né? Pois é. Se você não muda, você está sendo hipócrita, no mínimo. Então, a rigor, sim, todos nós somos responsáveis. A gente volta até para o assunto do começo, né? Da gente se responsabilizar pelas coisas. Porque quando você se responsabiliza e você tem consciência, você muda. Quando você não se responsabiliza e acusa, você não muda. Então a questão do plástico é exatamente essa. Existe muita retórica, muita acusação e pouca ação. Então, não, você está falando do plástico, que é óbvio, tem acusação, mas agora parece que o problema do mundo virou a Amazônia, né? Tudo é a Amazônia. A Amazônia pegando fogo agora, a Amazônia está perdendo... por acaso, eu conheço a Amazônia bem, né? Porque na primeira viagem nós cruzamos a Amazônia inteira, né? Pelos rios, né? Orinoco, Cassiquiare, Rio Negro e Amazonas, né? Não tenha dúvida que o homem, né? São 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia, dificilmente você consegue controlar, né? Imagina se a gente conseguisse controlar, porque a gente não controla aqui em São Paulo. Pois é. O que acontece aqui, né? Onde a gente tem teoricamente mais recursos e proximidade, dificilmente a gente consegue. Sim, podemos ter políticas, né, de preservação, alimentar ou incentivar, manter a floresta em pé, com uma economia verde. A gente sabe que isso é possível, mas eu sei que isso é um movimento longo, é um movimento que precisa mudar a crença de um mateiro, de um pequeno agricultor, um próprio índio, das pessoas que moram lá, de alguns governantes, prefeitos, né, de comunidades, né? A Amazônia não é um território muito simples de você acessar, né? Não, e 60% do Brasil é a região amazônica, quase 58%, alguma coisa. Com certeza é possível melhorar muito. Né? Agora, por exemplo, eu lembro que quando nós fomos para a Amazônia, naquela época, e eu sei porque eu conheço muita gente da Marinha, a Marinha brasileira presta um serviço maravilhoso na Amazônia, de suporte, né, o próprio Exército, né, para alcançar populações indígenas, levando medicamento, médicos, né. Eu tenho um grande amigo, Fábio Tosi, que está dentro de programas sociais na Amazônia. A Marinha sempre deu suporte, né. A Marinha tem um navio, né, um navio hospital, que atende toda a ribeirinha. Sim, com certeza a Amazônia Azul, né, que também é a nossa costa brasileira, que é uma outra Amazônia que a gente não pode desprezar. Pois é. Que é todo o nosso litoral, a riqueza que a gente tem. Pouca gente fala disso, mas que é a mesma região, é o mesmo território, se eu não me engano, parecido o tamanho com o território da região amazônica. Né? E tem uma coisa interessante, né? Todo mundo fala do Brasil,
Mas pouca gente sabe de um personagem da história brasileira que é responsável do Brasil ser o que o Brasil é. Porque nós tínhamos o Tratado de Tordesilhas, né? E o Brasil era um pedaço fininho, né? Que era a costa leste, praticamente, do Brasil. Tipo um Chile, assim, né? Uma faixa. Uma faixa bem, quase que litorânea. E por causa de um cara chamado Pedro Teixeira, que foi um militar português, bem expansionista, esse cara pediu autorização para o rei de Portugal na época, que estava em guerra com a Espanha. Ele pegou umas canoas com, se eu não me engano, eram 36 soldados, e foi matando índio e formando um exército de índios. E subiu o Amazonas, depois os Solimões, matando espanhol e esticando a fronteira até o Acre. Uma pessoa. Impressionante, né? E ninguém sabe dessa história. Né? O Pedro Teixeira tem até um navio da Marinha que chama Pedro Teixeira, acho que era uma lancha patrulha. E até pouca gente... Uma vez eu estava num evento, conheci um político bastante conhecido, não vou falar o nome, que me perguntou se eu sabia da história, quem era Pedro Teixeira, né? E eu falei que sim, porque como eu havia cruzado a Amazônia, eu havia lido um livro sobre os grandes exploradores da Amazônia, né? Então, a nossa história, né, para ser compreendida, essa história tão complexa, né, de expansionismo, de exploração, de garimpo, né? Quando nós estávamos em 94, a gente desceu o Rio Negro todo, a gente parou em São Gabriel da Cachoeira e nós fomos para o Pico da Neblina, né? Fizemos uma expedição à parte, é longe, são 400 quilômetros. Então, o exército nos deu apoio, depois a gente pegou um guia e garimpeiro para levar a gente lá para cima. E lá, nos 2.000 metros, o pico está a 3.014. Mas a 2.000 metros tinha um garimpo ilegal. E Polícia Federal não entrava lá, Exército não entrava lá, ninguém põe a mão lá. Porque eram, sei lá, 2.000 pessoas trabalhando naquele lugar. Como é que você vai fazer para tirar 2.000 pessoas daquele lugar, na floresta? Isso é complicado, né? Porque agora está com essa coisa do garimpo ilegal, tem uma parte brigando que fala que tem legalidade, outra não. Mas eles são nativos, né, Beto? Eles sobrevivem disso. Então as pessoas esquecem que muita gente que mora na Amazônia são nativos. Não dá para você, olha, a partir de hoje você não caça mais. Tá, você vai viver do quê? É difícil. Vai morrer de fome? Eu confesso que eu não sou um especialista no assunto, mas eu digo... Não, mas é que nem você falar para os esquimós que eles não podem caçar os ursos polares, porque vai acabar com os ursos do mundo. No caso lá, eles são donos do território, né? Que é diferente da Amazônia, porque a Amazônia mas eu digo, impossível muito alguém grilada, ser dono, né? Mas eu digo, mas são nativos que nasceram naquela terra, né? De uma certa maneira, eles... não são todos que são índios, mas uma grande parte são nativos que nasceram na terra. Sim. A população ribeirinha mesmo, eles têm que sobreviver de alguma coisa. Como é que faz? Não caça para comer, porque eu sempre falo que o meio ambiente às vezes esquece do homem, né? Ele tem que ser inserido no meio ambiente, ele faz parte do meio ambiente. Eu nunca, assim, imaginei ser convidado para uma conversa como essa, assim, para falar de Amazônia, mas... a gente saiu do barco, foi para a Amazônia, pedi para colocar mais... Até porque eu conheci a Amazônia, mas eu digo assim, se eu pudesse contribuir, né, com um pensamento, alguma ideia, eu creio que o que seria, assim, mais ponderável era criar um projeto de 30 anos. Porque eu não creio em soluções muito assim a curto prazo, né? Então, se você faz um projeto de 30 anos onde você enxerga um caminho e onde você quer chegar depois de 30 anos, né, de inclusão, de até recuperação da mata em determinadas regiões e tal, é uma política que seja adotada por qualquer governo que venha a entrar, você consegue ter um resultado, né? E aí você consegue separar um programa dessa conversa política. Porque você cria algo que apazigua. Fala, tá bom, hoje está aqui, mas nós queremos chegar aqui. O que nós vamos montar uma equipe
e começa a fazer um projeto de 30 anos. Com propósito, né? Sim, como são os, por exemplo, a gente olhar assim, a Coreia era um país extremamente agrícola, há 40, 50 anos atrás eles fizeram um projeto de 30 anos, hoje é um país tecnológico. De ponta, né? Então, como é que eles não fizeram isso de um dia para o outro, não foi com briga, com discussão, era um projeto de longo prazo. Então, acho que esses projetos de longo prazo teriam, assim, também como finalidade, né, estancar a briga, porque a briga também, ela impede de você avançar numa ideia, né? Porque seria cada um remando para um lado, o barco não anda, né? Roberto, eu ia falar em mudar de assunto um pouquinho. Tem um lado seu que quem não conhece você nem imagina ver você, o grande navegador, o cara que faz essas aventuras incríveis. Mas você foi o rei da noite de São Paulo. Nossa, esse nome aí. Não, você foi porque na minha geração, não sei se da Paula acho que nem tanto, sim, né, que é mais jovem. Eu frequentei Aruanta. Mas você era a gente não passava uma noite quase sem estar numa das suas casas. Lembrando que eu tinha sócios, né? Não, tudo bem, mas você é um nome que... Eu lancei livro no Singapore Sling, foi inesquecível. E minha última grande festa de aniversário com 40 anos, ou seja, está completando quase 30 já, foi no Aruanta. Foi inesquecível, eu frequentava, eu era muito ligado numa banda que tocava lá, que era o Lagoa 66. Não sei se foi a primeira show do Aruanta. A abertura do Aruanta foi Lagoa 66, a inauguração. Olha só, não sabia disso não. 3 músicos, né? Eram 3, né? Eram 4. 4? Ah, tá bom. E eu fazia letra para eles, então para mim eu ia. Eles iam e eu ia também. Então era todo dia, vamos lá na Aruanta, vamos, sabe? Não tinha discussão. E eu li que você começou como barman no Clydes. No Clydes, não foi no Hits? Clydes, Maxud e Hits. Que eram também lugares místicos, né? Icônicos. O Hits está aí, né? O Hits continua, né? 40 anos, né? Como é que você passou de barman para empresário? Dizem que quando o marinheiro está no mar, está no bar, né? Mas não. Meu blog é já que não tem mar, vamos pro bar. O marinheiro, quando chega em terra, vai pro bar e encher a cara, né? Não, primeiro que eu nem bebo, né? Eu sou um barman estranho, porque eu fazia as bebidas e não tinha ideia do gosto daquilo que eu estava fazendo. Aprendi a fazer bem, mas não sabia, não provava o que eu fazia, né? Mas foi eu não posso dizer que foi um acidente, porque eu não creio muito em acidente, mas eu trabalhava, fazia PUC, administração, fui fazer um estágio na Pirelli, detestei. E aí encontrei um amigo que estava trabalhando no Clydes, que havia recém-inaugurado. E para entrar no Clydes tinha que ser universitário, não sei o que lá. Eu tinha todas as... E ganhava, sei lá, umas 10 vezes mais do que eu ganhava no meu estágio, né? Estagiário não ganha nada, né? E aí eu fui lá, fiz uma ficha, o chinês, o Jimmy Lee, me aceitou. E eu fui trabalhar de bar, mas eu não sabia, juro, se vinho branco era gelado ou não. Não sabia nada. Eu não sabia tirar chopp. Aí me colocaram lá, fui aprendendo, fiz um curso, fiz outro, fui aprendendo com os outros. Um ano depois conheci o Michel Asmussen, que inaugurou o Maxud. Na época eles estavam procurando universitários para trabalhar, eu fui para lá, fiz um estágio de meio ano, e de lá eu conheci o Arthur e a Maria Helena. Eles estavam fazendo o Hits, estavam reformando o Hits, eles tinham um lugar na Oscar Freire maravilhoso, chamado Sanduíche. Foi um lugar muito icônico dos anos 80, e eu fiquei no Sanduíche uns meses, enquanto eles tocavam a reforma, e quando abriu o Hits eu fui para o bar, eu ficava fazia PUC de manhã, o Sanduíche à tarde, até às 10 da noite o Hits. E no segundo ano de Hits comprei meu primeiro bar, com um Hobbycat 16, em 82, e aí eu encontrei o que eu mais me realizava na vida. Se encontrou, na verdade. Me encontrei, mas tinha que trabalhar, né? Não adiantava, não dá para viver de vento. Aí, o que aconteceu bom, eu fiquei 3 anos no Hits, aí abri o Singapura em 85 com 2 amigos, o Alex e o Zé, Renato. E nessa época eu já estava velejando mais, então eu conseguia conciliar os meus horários de trabalho com as competições. Aí veio o Aruanta, veio o Olivia, e aí eu saí da noite. E foi para o mar. Foi para o mar, mas quando eu voltei da Intertrópicos,
Eu fiquei sócio no Mr. Fish, depois o Clube Base, o Lounge e chega. Gente, e chega. Mas ele pegou todas as grandes casas. E o Aeroanta foi um marco cultural de São Paulo. Não. Né? Eram muitos eventos culturais que tinham. O que você se lembra assim de mais marcante, matéria de música? Tudo, né? Assim, o Aeroanta, além de tudo, era um lugar de vanguarda, né? Então, tudo que era novo acontecia no Aeroanta. Então, a própria Regina Casé fez uma peça de 3 meses com a gente lá, paralelo aos shows, Nádia Zupério. Eu lembro uma noite que o Nelson Motta veio jantar com a gente, com a Marisa Monte. Era uma moça do Rio, que ninguém sabia quem era. Muito simpática. E vamos dizer, nos convenceu que seria sensacional lançar a Marisa lá. Fizemos 5 noites lotadas. Foi lançado lá, então? Foi. Olha só. O Ed Mota era menor de idade, ele vinha de ônibus para tocar no Aeroanta. Conexão Japeri ainda. Eu lembro que eu trabalhava na TV Bandeirantes e o Tim Maia fez um show pra gente fechado lá. Pra no Aeroanta? Não, fez. Não, essa história do Tim Maia que... Sensacional. A gente, ele, se lembra? Ele furava, né? Furava. Ele não ia no show, e a gente decidiu, falou, bom, se vier de avião, ele não vem de avião porque ele tem medo, tem dia que ele tá com pânico. A gente mandou ele buscar, um amigo foi pegar ele de carro. A banda veio de avião, ele veio de carro. Nossa. Bom, ele chegou lá no Aeroanta, meio-dia, foi ensaiar. Na segunda? Isso no na show da segunda-feira. segunda. O show que ele fez da Band. Aí o que aconteceu? O tecladista estava bêbado, começou a errar. Ele parou o ensaio, mandou o cara embora, falou, não vou fazer mais o show. E foi pro camarim fumar uma bomba, a gente ficou de cabelo em pé, porque imagina, o cara fumando lá e a gente... Um cara avisado, né? Nossa. E na hora eu tive a luz de ligar para um amigo meu, que é um pianista maravilhoso, o Peixe, o Michel. E eu falei, Michel, vem correndo para cá. E aí ele veio... Sem ensaio, sem nada. Não, né? o Michel é um músico de jazz, um brilhante. Sim, né? sim. E ele veio e nós convencemos o Tim Maia a voltar para o ensaio, que tinha um pianista, não sei o que. Ele, não sei como ele aceitou, mas ele aceitou. Bom, o Michel excursionou com o Tim Maia há muito tempo, porque ele se apaixonou pelo Michel, que era um músico maravilhoso. E a gente salvou o show. Nossa. O Tim chegou numa sexta, não foi? Ele veio do Rio para sexta, ele me ligou quando ele chegou, ele falou, vou fazer o show, porque a gente ia gravar. Assim, gravamos o show. Eu não me lembro que dia ele chegou, mas eu sei que ele chegou no Aeroanta na hora do almoço. Eu sei que ele brigou com a mulher dele, aí ele mandou a banda embora, depois mandou a banda voltar, ele me ligou, ele falou, eu briguei com o Rosiclério, mandei a banda embora. Eu falei, Tim, mas tem show na segunda. O show na segunda, manda a banda voltar. O Tim tinha umas histórias engraçadas. E ele fez aquele show na Aeroanta, a gente tem gravado aquilo. Né? Tem, maravilhoso. Nossa, é incrível, hein? Não, a Aeroanta teve muita coisa, assim. A primeira noite de música eletrônica no Brasil foi o Aeroanta. Meu, isso é incrível. Isso muito antes de alguém falar de música eletrônica. E lá também teve, assim, foi o momento do punk também, né? Tudo. Eu acho que foi. E do hip hop, do rap e tal. Sim. Então ali, todo mundo ia pro Aeroanta. Né? Tinha as quartas-feiras o reggae, o Tinha o reggae reggae também, tinha. E as jam sessions, né? As terças famosas. Como é que eram essas jam sessions? A jam sessions foi um encontro maravilhoso com um produtor chamado Geraldo Darbeli, que era um gênio, um cara que conhecia todos os músicos do Brasil. Então o Geraldo pegava o telefone, ligava para, sei lá, o Dinho Ouro Preto do Capital Inicial, sei lá, o baixista do Titãs, não sei o quê, juntava uma banda e falava, vocês vão tocar Led Zeppelin. Os caras, tá bom. Puta. Não, vocês não vão ganhar nada, não sei o quê, uma parte da bilheteria, lógico. E dava festa, né, Betão? Não, e os caras super afim de fazer uma coisa diferente, porque os músicos também querem se divertir, né? Então toda terça tinha um show que era único, nunca mais ia acontecer novamente. E isso está registrado? Está registrado porque nós gravávamos em fita cassete. Né? Só em som, não tem... Som, né? Na época teria que ser, sei lá, Super 8, alguma coisa assim, né? Ou já videocassete, já tinha alguma coisa mais moderna, mas enfim. E então tivemos shows assim, realmente históricos, né? Teve uma jam session do próprio Ed Mota com a Marisa Monte tocando as pérolas dos anos 70 da disco. Que bacana. Isso está em fita cassete? Tem o Hold do Aeroanta, eram 2 amigos, né? Eles têm tudo guardadinho em fita. Tinha que digitalizar isso. Né? Então isso que eu ia falar. O Casos ao Vivo foi lá, né? O lançamento do disco foi lá. E teve um episódio maravilhoso com a Rita Lee,
Um dia ligaram para nós lá, um produtor da Rita Lee. Lembra, a Rita Lee ficou 10 anos sem tocar, falavam que ela estava com uma doença, não sei o quê, papapá. Na verdade, eu nunca soube o que aconteceu. Mas eles queriam alugar o Aeroanta, porque ela ia fazer um show em Montreux, no Festival de Montreux, e aí queriam alugar o Aeroanta para ela, porque ela estava meio enferrujada de palco, não sei o quê. Então, não era um estúdio, não era o ideal, era um palco para ela ensaiar. Ele falou, não, como que vai ensaiar aqui no Aeroanta? Não, faz um show. Não, não queremos show, não sei o quê. Ele falou, não, a bilheteria é de vocês. Aí mudou. 100%. Aí virou ensaio geral, ensaio aberto, o nome dos negócios. Sei que quando saiu na mídia, que tá ali fazer um show no Aeroanta, na época era telefone da minha casa, que tocava o dia inteiro, nem atendia mais, que pedindo ingresso, não sei o quê. Bom, nós fizemos 2 dias de Rita Lee. Nós, para evitarmos a coisa de cambista, a gente vendeu 500 ingressos na bilheteria, não vendia mais do que 2 ingressos por pessoa e tal, e por dia a gente deixava 500 ingressos para fila. Para ter fila, né? Para quem quiser, no dia chegar lá cedo. Bom, tava lá aquele Aeroanta, aquele primeiro dia lotado, não sei o que, aquela fila gigantesca de mais de quarteirão. Ia começar o show, acabou a luz. Eu estava na bilheteria, quando eu olhei aquilo, eu achei que era no Aeroanta, né? Quando eu saí na rua, eu vi que era Pinheiros inteiro, o Lago da Batata apagado. Falei, nunca aconteceu isso, meu. Aí exatamente, eu botei a mão na cabeça, fiquei na rua, na fila, falando assim, puta que pariu. Imagina. Aí uma moça, baixinha, fez assim, me cutucou, falou assim, você trabalha aqui no Aeroanta que eu já te vi, né? Eu falei, sim, eu sou um dos sócios. Eu trabalho na Eletropaulo, eu posso ligar lá para saber o que aconteceu. Eu falei, por favor, entra aqui. Daí ela entrou lá na bilheteria, pegou o telefone, ligou. E a moça, eu não sabia nem quem era, né? Falou assim, olha, eu estou aqui numa casa de show, Aeroanta, tal. Acabou a luz, não sei o quê. Aí a pessoa lá falou, foi algum acidente que caiu. Daqui a uns 10 minutos a gente vai saber o relatório, tal. Daí ligou 10 minutos depois, imagina, 10 minutos. Olha, um caminhão bateu num poste, né, o Zé Matoso, caiu um transformador. Ela falou, qual que é o prazo? Né? Ela falou, 6 da manhã. Nossa! Aí eu falei, 6 da manhã. Tá piorando. Aí ela falou assim, quem que está de plantão na superintendência? Fulana, pode transferir? Transferiram. Eu do lado, ouvindo a conversa, né? Ela falou, escuta, eu estou aqui na casa de show do Aeroanta, você deve conhecer, vai ter um show importante da Rita Lee. Aconteceu isso, caiu um transformador ali, eu estava pensando aqui, a gente pode fazer a energia chegar aqui por um outro caminho. Apaga Alto de Pinheiros, acende Pinheiros para mim. Você tá brincando? Deu 5 minutos, pum, acendeu o Pinheiros. Eu olhei para a mulher e falei assim, o que você quer? Você nunca mais vai pagar ingresso para assistir nesse horário. Falei, não, imagina, não sei o quê. Não, pega o telefone da minha casa, quando você quiser assistir um show, você é minha convidada, não sei o quê. Que loucura! E voltou, isso assim foi um prazo de 1 hora, assim. Nossa, e Alto de Pinheiros em blackout, paciência, né? Ninguém falou nada, né? Ninguém falou nada. Eu não induzi ninguém a nada, mas eu digo assim, sei lá, quando as coisas têm que acontecer, nossa, né? Cara, incrível. E o Aeroanta era uma casa de show que vocês abriram que ali no Lago da Batata não era uma coisa... Nada, né? Mas sabe por quê? Era meio pobre ali aquela região. Mas era uma coisa assim... nós tínhamos Singapura, que era Jardins. Nós, sócios, morávamos na Vila Madalena, que era um bairro que não existia absolutamente nada. Não tinha prédio. Eu era morador do Alto Pinheiros, que você deixou no escuro. Então, a gente chamava Vila Madalena de Vila Madaloca, mas não tinha nada. Nada, 85 não tinha prédio, não tinha nada. Eu morava lá, eu sabia. Não passava ônibus na minha casa. 10 da noite tinha grilo. Eu morava na Purpurina. Onde moro agora, né? Não, mas não tinha nada. E podia deixar o portão de casa aberto. Né? Meus cachorros, inclusive, ficavam na rua com o portão aberto. E então... a gente fala, mas o Lago da Batata é o caminho de Alto de Pinheiros, que é um bairro legal, é Faria Lima, é super central. Só que na época a gente foi favorecido porque tinha um final de ponto de ônibus lá que à noite era vazio, então virou estacionamento da gente. Então a gente fez um acordo com os tomadores de conta, os flanelinhas, eles não podiam cobrar mais que R$1. Tinham que cuidar das moças que iam sozinhas para elas nunca terem problema. A gente falava para eles, olha, se mulher parar de vir, acaba o negócio, porque onde não tem mulher, não tem movimento.
À noite é assim. Então vocês têm que cuidar, acompanha a moça, trata bem, não sei o que lá, acompanha no carro, blá, blá, blá. Não, foi um sucesso. E no final do dia vocês jantam com a gente. Olha, vocês não sabem o que virou. Vocês vão virar dono do ponto, onde botou jaqueta em todo mundo. E durante muitos anos as meninas iam só porque era tranquilo. Porque era super seguro. Isso, muitos anos se passaram. Depois que a gente já havia vendido o Aroanta, eu fui num jogo de futebol no Morumbi e estava procurando um lugar para parar o carro. Aí um flanelinha, Betão, do Aroanta, para aqui. Ele falou, nunca me esqueci, aquele que era trabalho bom, a gente tinha jantar, um cachorro-quente no final do dia, não sei o que lá. Então, assim, uma coisa de você realmente... Cuidar do entorno, né? Cuidar de todo mundo, não sei o quê. A diferença que faz, né? E como juntava muitas tribos diferentes, nunca teve uma briga? Não. Não era muito a cara. Não, tinha briga, obviamente, o cara mexeu com a namorada do outro, isso assim. Mas não era um lugar de briga, não. O Aroanta não era um lugar de briga. Quanto tempo que durou o Aroanta? Ele foi de 87 na nossa moto até 94, depois mais 2 anos, até 96. Nossa. Quase 10 anos, né? Na lembrança parece que foi tão menor, né? Muito. Nossa, foi cara, muito intenso, né? Intenso. Nossa. O Aroanta foi realmente... Deu trabalho. Mas era maravilhoso. E precisa digitalizar essas fitas, virar MP3, não, né? Hoje virar Sim. Porque isso é valioso, a história da música brasileira. História, né? Das bandas dos anos 80, 90. Muito rica a história, né? Você sabe que, como eu trabalhei no HITS, e o HITS era um lugar muito frequentado pelo meio artístico, eu fui conhecendo muita gente. Aí quando nós abrimos o Singapura, o Singapura era aquele porão que tinha todo dia um trio de jazz, de músicos que não só tocavam jazz, né? Então era um lugar frequentado por músicos. E a gente ouvia uma reclamação: pô, as bandas não têm onde tocar. Por exemplo, um pouco antes, né, da gente abrir o Singapura, o Paralamas do Sucesso tocou no Rose Bombom. Nossa. Que era um lugar que não era propriamente um lugar para um Paralamas, porque eles não tinham onde tocar. Então as bandas não tinham onde ir. Ou era um Palace da vida, ou num barzinho, o famoso barzinho. Então o Aroanta, ele surgiu propositalmente para atender as bandas de garagem, vamos dizer assim, as bandas novas. Então era um palco, né, 2 galpões, 1000 pessoas, e show, comida boa, bebida legal e paquera. E não tinha aquele preço exorbitante. Não, era super viável, né? Eu me lembro que era R$20, né? 20 alguma coisa, né? E tinha o Carbono 14 também. Maravilhoso, isso foi antes. Outro lugar, foi antes. Antes, Carbono eu fui bastante. Eu também, nossa. Aquele predinho no Bexiga, que era tinha cinema de madrugada, música muito de vanguarda, vários andares, né? Cada exposição. Você já não era da minha época. Não. O Carbono foi conceitualmente um lugar muito avançado. E tinha o Madame Satã também, que foi outra história também. Madame Satã acho que ainda tem. Ainda existe, sabia? Ainda tem? Acho que existe. É diferente, mas era uma coisa bem punk, dark. Era. Mas interessante, né? Muito interessante também. Outra época, né? A noite paulistana também era dividida em 10 lugares e pronto, né? Ali na rabeira da Aroanta veio o Damachoque, que era um concorrente. Que era um cinema, né? Era um concorrente duro nosso, porque eles não pagavam aos funcionários, eles não registravam ninguém, eles tinham mais bilheteria para oferecer para as bandas, então era duro concorrer com eles. Bom, Beto, a gente já está avançado. Eu queria voltar para o barco só mais um pouquinho. E eu queria saber o seguinte: você já fez grandes viagens? Tem alguma que está faltando? Tem algum projeto que você tem para... Boa pergunta. Eu terminei a viagem agora com o Igor no Arctic Bay, né? E falei para ele: poxa, e agora, né? Porque o apelo dessa viagem é tão grande, né? Você fez Atlântico Sul, você fez... o Pacífico, fiz... vamos dizer... Você fez da Porto Antártica Montt até Alasca, né, meu? Não, de Porto Montt ao Rio, por baixo. Por baixo, você fez por baixo, é verdade. Não, bom, resumidamente, a gente viajou da Antártica para o Ártico, atravessamos Pacífico, Atlântico e agora por cima das Américas, na passagem noroeste. Teoricamente, a gente deveria fazer o Índico, né, para completar a volta ao mundo. É uma possibilidade, ainda não sei. Mas agora é difícil pensar. Porque depois de uma viagem dessa, não é que você está cansado, mas você quer
fazer o livro, fazer o filme, exposição, né, para terminar o ciclo da viagem. E todas as viagens, sem exceção, inclusive a primeira, né, ela também teve uma inspiração nos livros que nós lemos. Expedição Kon-Tiki no Pacífico, Fernão de Magalhães na Rota Austral, Drake, Francis Drake, a expedição do Shackleton para a Antártica. Então, eu não faria uma viagem por ter que fazer a nona ou porque eu preciso viajar, né? Eu tenho que, em algum momento da minha vida, ter uma inspiração, pensar, né? E sentir o que se faz sentido fazer, o que a gente pode fazer de diferente, né? Aí alguém pode falar, mas você já tem 65 anos. Bom, eu ouço essa história desde os 50, que eu não ia viajar. Você já tem 50. Então, não pode fazer mais viagem. Então, eu não sei, eu não respondo nada e continuo velejando. Então, enquanto a vida me permitir ter saúde para fazer, cara, eu estou disposto. Bom, Betão, e você pensa só, você pensa em compilar todas essas viagens para fazer um documentário? O projeto do ano que vem é esse, né? Depois de lançar o filme Rota Polar, nós vamos fazer um filme, possivelmente vai chamar a série, vai ser O Mar é Minha Terra, né? Das 8 viagens numa série. Mas encontrando um fio condutor humano em relação a todas essas histórias, os encontros, os personagens, os casos, não propriamente só o aspecto náutico da viagem, né? Ótimo. Uma coisa mais humana, né, para falar sobre, porque no fundo as viagens, as experiências são humanas, né? A gente tem o barco como um veículo no mar, mas os encontros, a gente chega em lugares, né? Como a gente chegou agora em várias comunidades inuites, conhecemos pessoas, né? Então, e por falar em humano, você não tem como não comparar você com a Amir Klink, que foi um grande cara também. Como é vocês? Somos amigos. E vocês? Desde os 16 anos de idade. Né? Sim. Quando eu conheci o Amir, eu não velejava nem ele, se eu não me engano. Nós dois gostávamos muito de moto. E ele era Paraty, né? Ele ficava em Paraty, eu acho. Não, ele estudava aqui na USP, né? Ele fazia remo na USP. E, na verdade, eu conheci o Amir porque ele namorava a irmã de um dos melhores amigos meus. Então, sou 2 anos mais novo que ele. Então, o Amir era uma figura que ele já tinha moto, ainda não tinha moto. Então, ele tinha uma 750, então andava na garupa dele de 750. Para mim, era uma coisa única, né? E aí nós fomos crescendo, eu comecei a velejar e ele fez o projeto de travessia do Atlântico. Eu acompanhei o projeto, né, dele. E fez essa grande viagem, né? Foi com certeza uma pessoa importante para mim no aspecto de inspiração, de alguém que teve uma ideia, foi lá e fez, por mais maluco que parecesse, né? Atravessar o Atlântico a remo, mas era um projeto muito inteligente. E não somos assim, não nos falamos todo dia, mas nos falamos bastante, assim. Quando eu cheguei na viagem aqui do Ártico, eu liguei para ele para agradecer, porque ele fez um vídeo antes da viagem, falando sobre a Rota Polar. Ele, o Lars Grael e o Robert Scheid, né? A gente fez um vídeo promocional da viagem, antes dela acontecer. Então eu liguei para o Amir para agradecer e tudo mais, e contar da viagem e tal. A primeira pergunta que ele fez foi: vocês brigaram muito? Eu falei, não. Eu falei, não, se o Igor tivesse saia, eu casava com ele, porque ia ser o casal perfeito, né? É incrível, né? Mas o Amir teve é uma figura importante, né? Assim, não para apenas para quem veleja, né? Mas para as pessoas que buscam inspiração de pessoas que realizam, né? Tem uma ideia, vai lá atrás, constrói, faz, não sei o quê. Então, esse espaço ele preenche de uma maneira muito importante. Acho que ele inspirou muitas pessoas, não só a irem para o mar, mas viajarem, né? E tem agora a Tamara, a filha dele, atravessou o Atlântico, né? E, obviamente, como eu também velejo há muito tempo, eu tenho, vamos dizer, as pessoas que eu admiro muito, né, e que para mim foram importantes. E eu tenho, assim, na figura do Lars Grael, para mim, a pessoa, para mim, mais inspiradora. Que incrível, né? Pela superação dele. Ele velejava em catamarãs, né, olímpico na época, o Tornado, né, tem 2 medalhas de bronze.
E o Lars continuou velejando, mesmo depois do acidente, que ele perdeu uma perna, e velejando competitivamente, né? Não é que ele está fazendo provas de onde tem só deficientes, não. Ele compete de igual para igual com as pessoas incrível, que têm condições melhores físicas que ele e ganha. Né? Não é que ele termina as regatas, ele ganha. E o Lars é uma pessoa extremamente humilde, muito inteligente, seria uma grande figura na política brasileira. Ele até deu umas... Ele foi secretário, né? Secretário de esportes, né? Mas não teve muito estômago não para continuar, né? Mas ele é uma pessoa muito diferenciada, né? Bom, o Torben, com certeza, o irmão dele, né? Que também é meu amigo. Mas o Lars, pela história dele, de superação, e também... E só para lembrar... O Robert, né? Porque são caras fora da curva, né? Só para lembrar que você faz palestras também sobre esses temas, né? Sobre planejamento, superação, sobre motivação. Eu confesso que esses temas, vamos dizer assim, já estão bem batidos, né? Porque todo mundo fala sobre isso. Eu penso muito... eu estou montando a palestra nova e eu vou fugir desse assunto. Não que eu não vá falar disso, porque ao contar uma viagem você fala sobre isso. Mas eu vou entrar no assunto do começo da nossa conversa aqui, sobre a questão da confiança. Porque eu não imagino que a gente possa construir alguma coisa sem confiança. Eu vejo que a experiência que nós tivemos na pandemia mostrou que nós estamos muito longe de termos confiança, né, de um modo geral. E como é que você pode imaginar que você vai construir alguma coisa na sua vida corporativa, né, sem confiar? Então, é esse equilíbrio que eu acho que pode ser um bom exemplo de você construir uma história entre você confiar sem ser arrogante, confiar sem ser prepotente, e ao mesmo tempo admitir que muitas vezes num projeto, como a Rota Polar, você pode começar um projeto com muito trabalho, sabendo que a chance de dar errado é muito grande. E aonde você procura estímulo para você continuar fazendo o seu projeto sem perder a confiança em você. E ao mesmo tempo não sendo irresponsável, não sendo prepotente, nem arrogante, nem presunçoso. E ao mesmo tempo também equilibrando essa coisa da vitimização e se responsabilizando. Acho que é um tema interessante para falar, porque o momento que nós vivemos, acho que no mundo, né? Não tenho certeza. O mundo não vai ser aquele mundo de 20 anos atrás ou de 10 que você fazia um planejamento e que as coisas aconteciam. Hoje as coisas acontecem de uma forma até muito dinâmicas e um pouco caóticas, né? Então o caos, eu acho que ele tem que ser absorvido para nós como parte da vida, né? Como sempre foi. E a nossa grande dificuldade talvez seja sermos muito controladores e temos dificuldade de aceitar as mudanças, né? E aceitar as mudanças que a gente não tem como freá-las e, ao mesmo tempo, termos a habilidade de nos adaptarmos a essa mudança, né? E sermos mais flexíveis. Então, não é só falar de planejamento, mas é como lidar com você diante daquilo que não vai dar certo e você já sabe que não vai dar. Certo não, da maneira que você imaginou. Aceitar isso, né? E buscar soluções, né? O pai do Igor, o Oleg, né, do meu companheiro de viagem, era francês, já faleceu, mas era um intelectual, um físico nuclear, veio dar aula na PUC nos anos 70, no Rio de Janeiro, e conhecia muito bem o Brasil. E ele falava muito para mim assim, falou: vocês brasileiros, eu não entendo, vocês ficam brigando se é pela direita ou pela esquerda. O problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil é que nenhum plano vai funcionar porque vocês são péssimos executores. Nossa. Vocês precisam de bons executores, porque um plano ruim possivelmente vai ser melhor do que um plano bom. Porque se você tiver bom executor, você vai conseguir um caminho.
Agora, o que adianta um plano bom com maus executores? Ele falou isso, eu fiquei engoli seco, assim. O Oleg, que não é brasileiro, fez uma fotografia do Brasil. Isso foi em 2003, quando a gente foi para a Antártica, ele me falou isso. Nós estamos 20 anos depois, ele continua a verdade, né? A questão do Brasil é gestão. Porque a gente esquece que tem cadeira de presidente, de governador, de prefeito, de vereador e assim por diante. É uma cadeia, né? São muitas cadeiras que são, que são ocupadas por gestores, né? E a gente sabe que a coisa breca não é lá em cima apenas. Né? Então, é uma boa reflexão. Boa. Bom, Beto, a gente queria encerrar, infelizmente, porque essa conversa foi das mais profundas que já passaram por aqui. Foi incrível mesmo. Obrigado. A gente queria acabar com uma foto de um grande amigo seu. Imagem, por favor. Um grande amigo seu aí, que eu tenho certeza que você tem confiança nele. Quem será? O Picolé. Picolé, que cara simpático esse Ele cara. É muito simpático. Falam que a gente é até parecido, né? Mas o Picolé é um whippet, é um galgo inglês, né? Ele é uma fofura esse bicho. Ele é muito inteligente, muito. Tá na cara. Companheiro, né? É o cachorro mais inteligente que eu tive. Ele tem olhar de gente, né? Impressionante, cara. Ele veleja com você de vez em quando? De vez em quando na ilha, quando tá quente, ele mas veleja. não pelas grandes viagens. Não, aqui Ilha Bela, uma horinha e tal, assim. É um bicho muito... O Beto dá aula de vela também, né? Dá aula de vela em Ilha Bela, os animais ensinam muito a gente, Nossa, né? Nem me fale. O amor... Pô, deixa essa foto aí, porque... O amor incondicional, incondicional, maravilhoso, cara. Eu vou para casa agora, ele vai pular em mim, vai fazer festa. Como se fosse, eu não estivesse há um mês fora de casa, né? Pô, Beto, muito obrigado, viu, pela sua... Obrigado a Paula pela... Obrigado, é um prazer. Eu que agradeço ele. Pô, muito legal. Aceitado o nosso convite. Foi muito... E assine a Oeste, você, se você não estiver assinando, você assine a Oeste, apoia a gente, porque olha que a gente trouxe aqui, uma figura incrível que ensinou muito pra gente nessa hora e meia, foi um dos mais compridos, né? Obrigado, muito obrigado. Obrigada, revistaoeste.com, assine, /assine, tá bom? Assine Oeste e até a próxima.